E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e iremos continuar com os acontecimentos da terceira parte, então já deixe o like aí para fortalecer. Também quero avisar que criei um grupo no WhatsApp, então se quiser entrar, o link vai estar nos comentários. E é claro, que sendo o Overlord não poderia faltar violência. Então, já vou avisando logo, que terá algumas cenas fortes, então não me culpe, por não ter te avisado. Bem, aviso dado, então, vamos para o vídeo. A história continua, nos pensamentos de Neia, que quando olhou na direção dos paladinos, e viu os Balfolk caídos aos seus pés, considerou que eles eram os que tentaram fugir de Ainz, ao pular da muralha. E sim, eu consegui fazer a proeza de confundir, achando que era aos pés de Ainz, mas continuando. Neia os alcançou facilmente, e lhes entregou as instruções do rei bruxo. E então, voltou rapidamente, para o lado de Ainz. Quando chegou até ele, Ainz e Neia entraram nas ruas da cidade. A questão do motivo, pelo qual nenhum Balfolk chegou até eles, após os portões serem derrubados, tinha imediatamente desaparecido. Neia podia ouvir gemidos dolorosos, um após o outro, fazendo até com que ela pensasse que a própria cidade sem vida estava se lamentando. Neia perguntou o que era isso, e Ainz respondeu, dizendo ser o resultado dos mortos-vivos, que ele havia invocado, terem espalhado o fear pela cidade. Porém, havia alguns reféns que acabaram sendo pisoteados na confusão, mas ele apenas poderia tratar isso como um triste acidente, e pede para que Neia desista deles. Neia olhou para fora, e viu uma horda de Balfolk, vindo até eles, enquanto corriam desesperadamente. Eles pareciam presas assustadas, e isso fez com que Neia até tivesse um pouco de pena. Enquanto pensava que eles haviam sido expostos a um medo extraordinário, pois do contrário, porque correriam na direção de um ser ainda mais poderoso do que os mortos-vivos que os seguiam. Ainz diz não haver sinais de humanos, então, ativou sua magia. Maximize Vida em Magic, Fireball. Ainz lançou a bola de fogo no centro da horda dos Balfolk, dando origem a uma massiva explosão. Quando a explosão desapareceu, pedaços de corpos dos semi-humanos choviam para todos os lados. Ainz diz a Neia que o melhor seria esperar ali, porém, o inimigo parecia ter um líder, que estava esperando na praça, perto do centro da cidade. Sendo até mesmo capaz de resistir ao fear dos Rigwrights, por isso, ele queria vê-lo, mas perguntou o que Neia achava. Ela responde acreditar que tudo dará certo, se fizerem os desejos de sua majestade. Enquanto se dirigiam até o líder, gritos ecoavam por todos os lados, como se estivesse acontecendo um grande massacre. Além da falta de higiene dos semi-humanos, que poderia ser notado pelos dejetos espalhados por todos os lados, fazendo com que Neia tampasse um nariz. Enquanto apontava em uma certa direção, Ainz pergunta a Neia o que deveriam fazer com eles. Eles, em questão, se referia a um grupo de humanos que estavam sem roupa. Suas mãos tinham sido pregadas com estacas, de maneira que foram presas no chão. Mas eles também haviam sido afetados pelo fear, e por isso, lutavam violentamente para se libertarem, fazendo com que seus braços ficassem cobertos de sangue fresco. Ao que parecia, haviam sido usados como cerca de seres humanos. Além de estarem exaustos, mostrando seus ossos finos, entretanto, não parecia que corriam risco de vida. Neia considera que eles atacaram a cidade para libertar os humanos, e mesmo se continuasse seguindo sua majestade, não poderia ser útil. Então, pela lógica, ela deveria salvá-los, e os levar para um local seguro. Mas havia algo que a deixava desconfortável, e isso era o fato de que poderiam ser atacados pelos semi-humanos, enquanto evacuavam. Ela se pergunta por que estava hesitando, pois se fosse sua capitã, teria escolhido ajudá-los sem hesitação. Mas o motivo pelo qual ela não poderia fazer o mesmo, no final, era por causa de sua força. Por Neia não ter respondido, Ainz diz que ela estava confusa. Então, sendo esse o caso, apenas deveriam deixá-los por hora, até porque não havia nenhum semi-humano por perto. Sendo assim, seria mais seguro deixar eles ali mesmo. Embora Neia ainda tivesse suas dúvidas, ela continuou seguindo Ainz até a praça. Quando chegaram, Ainz disse como pensou, pois não haveria um jeito de resolver a situação, sem sacrificar pessoas. Seguindo o olhar de Ainz, Neia viu corpos de humanos e de semi-humanos misturados, que havia sido pisoteados na confusão, induzida pelo fear. Ainz diz que não podia ser ajudado, e Neia pensou que se tivessem atacados pela força bruta, haveria um número ainda maior de baixas. Nisso, Ainz indica o centro da praça, em que estava um semi-humano muito maior do que os outros. Ele tinha chifres enrolados, que lembrava dos bodes da montanha. Seu pelo era prateado, e tinha um excelente físico, que claramente mostrava que não era um semi-humano comum.
Ele usava uma armadura verde que tinha padrões de concha de tartaruga nela, além de sua capa marrom avermelhada. Em sua mão esquerda, segurava um grande escudo, com um topázio embutido dentro dele, e na direita segurava uma espada bastarda. Tudo isso ilustrava vividamente sua coragem e ferocidade de um guerreiro galante. Ele era provavelmente um lorde ou algum tipo de rank similar de séries especiais. Neya até pensou que se estivesse sozinha, fugiria do seu oponente com todas as forças. Ainz diz ser maravilhoso, e se pergunta qual de seus itens o permitiu suportar o fear. Pois, o Balfolk em questão, estava adornado com vários itens mágicos. Entre eles, anéis em ambas as mãos, e joias penduradas em seu pescoço. Além de objetos pendurados, dos dois lados de sua cintura. Objeto esse, que parecia ser um conjunto de 3 crânios de bebês humanos amarrados juntos. O Balfolk os viu, e começou a estudar Ainz, enquanto se aproximava. Ele mudou seu olhar para Neya, enquanto murmurou se era um morto-vivo recém-invocado, então ela deveria ser uma necromante. E isso o fez se esconder atrás de seu grande escudo. Ele falou novamente, dizendo não ser nada mal eles terem entrado e avançado até ali, e pergunta à usuária da temível magia, qual era seu nome. Neya responde para ele esperar, dizendo que ele havia se enganado, pois não era ela. Neya olhou para Ainz, tentando pedir ajuda, mas o rei bruxo apenas cruzou os braços, dizendo que ele estava certo. Mas Neya balançou os braços em pânico, pedindo para sua majestade esperar, se perguntando o que ele estava dizendo, pois ele era realmente ruim em fazer piadas. Ainz então pergunta se ela estava se sentindo melhor agora, porém Neya apenas ficou confusa. Ainz diz que era apenas uma piada besta, e então, se dirigiu ao semi-humano em sua frente. Ainz se apresenta, e diz que era a entidade que enviou os mortos-vivos sobre eles, e com isso, pergunta seu nome. O Balfolk diz se chamar Buzer, o grande rei Buzer. Mas ele ainda pergunta quem era a mulher ao lado do rei bruxo. Ainz responde ser sua seguidora, mas continua, e pergunta o que ele irá fazer. Se preferia se ajoelhar em servidão, ou ser morto por ele. Contudo, Buzer não aceita se ajoelhar, pois seu nome como Lorde estava em jogo, e assim, investiu contra Ainz. Ainz diz que iria brincar com ele por um tempo, e pediu para que Neya sentasse e assistisse. Ainz o pergunta sobre os objetos em sua cintura, pois ele não havia detectado magia neles, mas Buzer responde que era nova moda, sendo apenas ossos. Com isso, Ainz diz que isso o lembrava de seus subordinados, fazendo com que Neya estremecesse ao ouvir isso, se perguntando se sua majestade teria esse tipo de subordinados. Buzer diz ser o melhor que essa cidade tinha a oferecer, fazendo Ainz o entender e até simpatizar com ele. Pois ele aprendeu muito sobre moda, de suas empregadas. E conclui, dizendo que eles deveriam começar, e nisso Ainz usa sua magia. Create greater item. Criar item maior. E assim, uma espada Negrazevish aparece, e Ainz a segurou com suas 2 mãos. Isso fez Neya se perguntar o porquê de sua majestade invocar uma arma, sendo que era um Magic Caster, porém, ela sabia que Ainz teria uma razão por trás de suas ações. E até considera se Ainz não havia gastado muito de sua mana, graças aos feitiços de Fireball e os de invocação. Ela até pensou que o feitiço que invocou os Rigvrites era um inimaginável e potente feitiço de sexta água, fazendo com que ela engolir seco. Pois as magias de sexta água eram um domínio que ninguém nunca tinha explorado antes, sendo considerado um conhecimento além do comum. E graças a isso, ela poderia entender o motivo de Ainz estar sem mana, e se pergunta se deveria ajudá-lo. Mas vendo Buzer, Neya sabia que não seria de grande ajuda. Ainz avançou, com um porte soberano, demonstrando sua clara certeza na vitória. Neya se pergunta se sua majestade seria um Magic Caster espadachim. Mas mesmo tendo suas vantagens, de ser hábil para lutar de vários métodos, isso poderia tornar uma pessoa medíocre nos 2 campos. Ainz e Buzer estudaram um ao outro, e lentamente começaram a se mover. Eles fecharam a distância entre eles, até estarem no alcance do ataque. Buzer atacou primeiro usando Shield Bash. Esmagar escudo. Mas contra essa investida repentina, Ainz apenas bateu de frente com sua espada. Porém, Ainz não conseguiu forçar contra esse corpo massivo que investiu de repente, por isso, foi lançado no ar. Ele aterrissou estavelmente, dando a impressão de que apenas foi empurrado para trás. Os dois avançaram, e suas espadas colidiram uma com a outra. Seus ataques e defesas eram muito rápidos para os olhos de Neya acompanharem. A única coisa que ela podia ver claramente eram os breves momentos que as espadas se encontravam uma com a outra. Se ela se juntasse a essa batalha, com certeza seria morta. Sons penetrantes de metal colidindo encoavam por todos os lados. Ainz e Buzer pareciam ter forças equivalentes, então quando as lâminas cruzavam, seus ataques e defesas ocorriam simultaneamente.
Neia não sabia se devia se impressionar com o fato de Buzer usar uma espada pesada com apenas uma mão, ou Ainz empunhar uma espada de duas mãos, mesmo sendo um Magic Caster. Ela entendeu que essa era uma batalha de alto nível, e que não poderia interferir. Por isso, Neia lentamente se deslocou para trás de uma cobertura e se escondeu. Ela sabia que mesmo estando empatados, se a luta continuasse assim, Ainz venceria, pois era um morto-vivo. Isso também foi notado por Buzer, pois sua face começou a se distorcer. Ainz então, lançou subitamente sua espada na direção de Buzer, que foi parada graças a um de seus itens mágicos, mas que ainda assim, o arranhou. Quando Neia pensou que isso era ruim, pelo fato de sua majestade estar desarmado, e se preparava para ir correndo lhe dar cobertura, de repente, viu uma alabarda cor de azeviche aparecer nas mãos do rei bruxo. Buzer também ficou confuso e surpreso, enquanto seus olhos estavam arregalados. Ele pergunta como Ainz usou um feitiço sem dizer nada, e onde a espada, que Ainz lançou, havia parado. Ainz responde que simplesmente usou um feitiço silencioso, e que não precisava se preocupar com isso. Ainz continua, dizendo não ser muito confiante em suas habilidades, por isso, se desculpou antecipadamente, caso terminasse sendo desajeitado. Ainz preparou sua alabarda, enquanto irradiava um sentimento de opressão estranho. E usando o tempo exato, Ainz atacou, varrendo sua alabarda na direção dos pés de Buzer. Mas assim que Buzer abaixou sua espada, para tentar bloquear o ataque, a alabarda de repente se levantou. Pois era uma simulação. Contudo, Buzer levantou sua espada, e bloqueou em um instante. Ao bloquear a alabarda, ele então saltou para trás, e usou o Sandstorm. Tempestade de areia. As partículas de areia dentro da espada se espalharam como uma parede, indo em direção ao rei bruxo, numa tentativa de obscurecer sua visão. Nisso, Buzer ativou mais duas artes marciais. Essência essencial. Selo essencial. Grande Power Streak. Ataque de grande poder. Com isso, Buzer investiu, mais rápido do que antes. Ainz bloqueou o golpe com sua alabarda. No entanto, Buzer riu. Os olhos de Neia se arregalaram, pensando se isso era um ataque de separação. Um ataque que causava danos diretamente à arma do oponente, mas a quantidade de dano seria muito afetada pelas composições de ambas as armas e seu dano potencial. E foi por isso que Buzer ativou mais duas artes marciais, provavelmente na intenção de reforçar esses dois atributos. Neia ficou em pânico, mas no próximo momento, ela congelou, enquanto viu Buzer encarando Ainz com olhos arregalados. Buzer gritou em estado de choque, dizendo estar ilesa. Ele recuou, enquanto se perguntava, o que diabos era essa arma? Sua expressão havia mudado completamente, e não tinha a intenção de pressionar o ataque, quando o rei bruxo girou sua alabarda, traçando um arco bonito no ar. Ainz diz que a fez com magia, então o pergunta, como ela poderia ser quebrada facilmente. Mas Buzer acreditava que armas feitas com magias eram frágeis. Ainz o responde, dizendo que ele parecia ter tido experiências, ao lutar com oponentes equipados com armas magicamente criadas, e o pergunta, dizendo ser perigoso, ficar preso em uma visão de mundo tão fixada, pois, em outras palavras, deveria existir inimigos que poderiam fazer armas, das quais ele nunca poderia quebrar. Nisso, Ainz soltou sua alabarda, que desapareceu, como se tivesse derretido no ar. A mesma coisa que aconteceu com a espada um tempo atrás. Então, Ainz, humilde como sempre, fez o movimento de agarrar no ar, e agora, ele tinha uma espada longa em cada uma de suas mãos. Ainz pergunta o que ele iria fazer, ou se aquele ataque era sua única estratégia que tinha. E Ainz continua, perguntando se ele poderia ajudá-lo a ganhar mais experiência. O rei bruxo deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles, dizendo que se tivesse uma carta na manga, deveria se apressar e usá-las logo, pois ele não era tão gentil para deixar um inimigo inútil viver. Buzer responde, perguntando o que ele estava falando, pois de fato, ele estava muito impressionado em como manejou em defender completamente seu ataque. Mas continua, perguntando se não era apenas porque estava focado em sua defesa. Buzer sabia que como um morto-vivo não ficaria cansado, por isso, Ainz sentia que iria derrotá-lo, se ficasse enrolando. Até Neia ficou preocupada, pois tinha percebido isso também, e sendo um guerreiro, não tinha por que Buzer não notar. Ainz o responde, dizendo entender, pois de fato, era correto pensar nisso, baseado na situação, mas infelizmente não era o caso. Ainz abriu os braços e se aproximou, enquanto as espadas desapareceram como fumaça, dizendo para que ele observasse. Mas antes de terminar de falar, Buzer já o estava atacando, o que fez Neia gritar, vendo a situação. No entanto, mesmo Buzer atacando frenética e repetidamente com sua espada, Ainz estava ileso. Buzer gritava, se perguntando o porquê, a cada vez que atacava.
Ele então tentou usar a arte marcial com seu escudo, provavelmente Shield Bash, mas mesmo assim, Ainz permaneceu imóvel, apesar dos ataques. Buzzer cambaleou para trás, se perguntando o motivo, enquanto sua face mostrava terror e desespero. Ainz diz que artes marciais eram técnicas desconhecidas para ele, e se pergunta se elas derivaram de skills ou magia de guerreiro. Pois até agora, ele não sabia, mas apesar disso, ele havia levado seus ataques de cabeça erguida, porque ao lutar contra um oponente de habilidade igual, a vitória poderia ser decidida em experiência e conhecimento de artes marciais. Mas ele já havia mostrado todos seus ataques. Com isso, Ainz deu de ombros, de um jeito exagerado, e ao mesmo tempo arrancou um dos 9 anéis que usava em seus dedos. Ele apenas fez isso, contudo, uma onda não natural e assustadora de ar frio encheu o ar. Neia até mesmo olhou para o céu, pois chegou a pensar que o sol havia congelado e se partido. Entretanto, o sol ainda estava lá, iluminando radiantemente. Ela se pergunta se a emanação congelante cor de azeviche havia sido lançada por Sua Majestade. Ou se essa era sua verdadeira forma. Mas então, Ainz diz não ter mais razões para lutar contra ele, enquanto se aproximava tranquilamente de Buzzer. Por outro lado, Buzzer deu um passo trêmulo para trás, como se estivesse sendo empurrado por uma pressão invisível. Ele claramente entendeu o fato de que o Rei Bruxo não era um oponente que ele pudesse derrotar. Então, Buzzer implorou para que Ainz esperasse, enquanto deixou cair sua espada, dizendo que se rendia. Ele tenta convencer Ainz, dizendo ter informações de Jadalbaoth, que definitivamente seriam úteis, além de que ele poderia organizar sua tribo para ajudá-lo, pois percebeu que Ainz tinha a intenção de lutar contra Jadalbaoth. Ele pergunta o que Ainz achava disso, mas vendo a reação de Ainz, pediu para que esperasse, pois isso não era tudo, e que ele lhe daria todos seus tesouros, se pudesse poupar sua vida. Mas Ainz responde, perguntando se isso era tudo, se ele já havia acabado de mendigar. Buzzer olhou freneticamente em volta, e depois olhou para Ainz, dizendo que não era tudo, pois ele podia ajudar a conseguir o que quisesse, não importando o que Ainz desejasse, e pede para que acreditasse nele. Ainz o responde dizendo que o que ele realmente queria era algo que Buzzer nunca conseguiria obter. No entanto, Buzzer continuou implorando para que ele esperasse, e se desculpa se disse algo errado. Ele pedia seu perdão, dizendo que havia sido sua culpa. E que ele sentia que poderia ser útil para Ainz, pois havia sido muito estúpido, por fazer um grande rei morto-vivo seu inimigo. Pois isso, ele queria uma chance para compensar seu erro, e que Ainz não se arrependeria. Com isso, ele se ajoelhou, implorando misericórdia. Mesmo sendo uma pose patética, Neia não pensou desse jeito, pois ela já tinha aceitado que essa era a ação mais apropriada que um inimigo deveria tomar, ao encarar a verdadeira forma de Sua Majestade. Ela lembrava vividamente das palavras que ouviu da Naga, que eles encontraram ao chegar no reino de Ainz. Um homem sábio iria imediatamente se jogar aos seus pés, e implorar por misericórdia. Ainz diz gostar daqueles que entendem quando estão errados, e trabalham duro para corrigir seus erros. A face de Buzzer até se encheu de alegria, mas foi destruída em um instante. Ainz continua, dizendo que se deixar eles se tornaram de seus subordinados, Pestonia e Grego não ficariam felizes. Mas que ele deveria ficar tranquilo, pois ele realmente teria seus usos, já que usaria cada uma das partes de seu corpo. E então ergueu seu dedo ossudo, dizendo que já era hora dele morrer. Mas Buzzer começou a gritar, dizendo que não queria morrer, e implorou para que ele pudesse esperar, pois certamente ele ainda teria algum valor. Então, Ainz o responde, dizendo que todas as coisas vivas devem morrer. A diferença é quão cedo ou tarde vão encontrar esse destino. Buzzer pediu para que ele não o olhasse dessa maneira, e que ele não o matasse. Ele se levantou, deu meia volta e correu. Neia encarou impressionada com o quão rápido uma criatura viva podia correr quando a morte a tinha nas mãos. Contudo, o feitiço do Rei Bruxo ainda era mais rápido. Ainz de ser entediante, e ativou sua magia, 10, morte. Nada aconteceu, mas Buzzer simplesmente caiu de joelhos, e desabou no chão. Ainz de ser uma pena sobre as informações, mas era assim que seria. Ele pergunta se Neia teria alguma objeção, mas ela responde que não, pois as decisões de Sua Majestade não falhavam. Com isso, Ainz pede para Neia ir se encontrar com os paladinos, e os dizer que ele havia dado conta do líder dos semi-humanos. Apesar de que isso era um tanto quanto ruim. Fim, é isso pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, e demorou para sair, porque os vídeos ultimamente estão me tomando muito tempo, mas espero que tenha gostado. Não se esqueça do like e de compartilhar, para me ajudar. Fico feliz que tenha assistido até o fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.